Good evening, guys. How are you? Hi, Daniel. Hi, Daniel. Are you okay? Okay, when you're ready, you just put your hands up, all right? Hi, Esther. Hi, teacher. How are you? How are you? I'm great. Thank you very much. Welcome to the class. Yay! Hi, Jaciane. Só apertar o seu áudiozinho que ele abre, tá? Hi, Marco. Hi, teacher. How are you, mister? I'm fine, and you? I'm great, thank you very much. Welcome to the class again. Well done, mister. Welcome. Thank you. Hi, Lady Annie. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great, thank you very much. Did I spell your name correct? Falei seu nome certo? Yes. Yes? Okay, that's Yeah. good. Thank you very much. pouco diferente. É sim. Mas esse J aí tá com som de hino, tá? Na verdade, é Lady Jane. Lady Jane mesmo? Ok. Sim. Ok, Lady Eu não Jane. gosto muito do meu nome, não, mas... É diferente, é bom ser diferente, é lindo. It's okay. Yes, it's like my name. Before, Andresa didn't exist, okay? Now, we find one in each corner. A gente achou uma Andresa em cada esquina. Yeah. Yeah, but before, nobody had the same name of mine, so don't worry. So, Okay. welcome to the class, honey. Thank you. You're welcome. Guys, my name is Andresa, ok? Quem não teve ainda aula comigo, alright? Geiciane levantou a mãozinha e falou que não tá me ouvindo. Qualquer coisa, sai e entra de novo, tá, Geiciane? Às vezes é alguma coisa aí no seu PC, tá? Guys, se vocês tiverem alguma dúvida, só levantar a mãozinha. Tem uma mãozinha aí para vocês apertarem e levantar, tá? Eu acabo deixando o áudio de vocês todos fechado, mas tendo dúvida, é só levanta a mão que eu vou até vocês, tá? Que eu vou olhando ali quem tá com a mãozinha levantada, ok? So, my name is Andresa. I live in Santa Bárbara do Oeste, ok? And I have lived in England for 7 years. Morei na Inglaterra por 7 anos, tá, guys? Estudei bastante lá. Dou aula já faz uns 10 anos também, ok? Pareceu uma dúvida, guys? Levantem a mão, não fiquem com dúvidas. Vamos arrasar nessa aula hoje, ok? Tem uma mãozinha em pé aqui. Tchum, Clayton. Hi, Clayton. Hi, Clayton. Are you there? Hi, nice. Good evening, mister. How are you? Are you okay? He's okay. Hi, yeah, there too. Hi, mister. How are you? Okay, guys, don't be shy, alright? Não fiquem com vergonha. Estamos todos aqui para aprender. E se tiverem dúvida, não esqueçam, levanta a mãozinha ou faz a perguntinha lá no escrito. Mas se levantar a mão fica melhor, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá? Então, vamos arrasar aí, guys. Today, in this lovely class, we're gonna have talk. Nós vamos falar de simple present, guys. Às vezes a gente tem dúvida, como que vai fazer uma frase no presente, como que é isso, o que é esse tal de do, o que é esse tal de does. Hoje é a hora de tirar essa dúvida
do e does e como conjuga e tudo mais, tá? Aqui a gente tem até um postzinho, ó. Simple present, daí tem lá o cara. I eat ice cream every day. Né? Então lá, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and today. Tá até enojado de sorvete, tanto que o coitadinho come, tá? Então, simple present é isso, guys. É uma coisa que a gente tem de routine, tá? Então, vamos ver mais, vamos ver mais. Tum, tum, tum. Olha lá os dois falando, ó. Eu falo português. I don't speak Portuguese, ok? Então, coisas que a gente faz, gosta, também é no presente que a gente vai falar, tá? Então, ó. He speaks Portuguese, ok? She doesn't speak Portuguese. Ó, vocês viram umas coisinhas diferentes aqui. Vamos ver o que são essas coisinhas diferentes, tá, guys? Então, vamos falar primeiro do uso desse simple present. Simple present é o presente, tá, guys? Às vezes a gente falando em português, a gente não pensa muito em que tempo a gente está falando, a gente só fala, né? Essa coisa de aprender em que tempo fala, como é, nós aprendemos quando a gente era menorzinho, por isso que a gente não sente. Mas vamos sentir, o que é isso? Como que eu uso isso daí? Né? Então, o topo da lista de usar o simple present, guys, é quando a gente vai falar de uma rotina, tá? Então, a rotina diária de vocês, o hábito, tá? A gente acaba utilizando o simple present para expressar isso daí. Um hobby que você faz, tá? Um evento que é diário para você, eu tomo café da manhã todos os dias, né? Que acontece várias vezes ali, né, no dia ou na semana, então se torna uma rotina, né? Então eu tenho até alguns exemplos aqui, ó. I play tennis, eu jogo tênis. The mall opens every day at 9 a.m. O shopping abre todos os dias 9 da manhã. She always arrives late, né? Ela sempre chega atrasado. Every 12 months, the earth cycles the sun, né? Então, todo 12 meses a Terra circula o Sol, tá? Então, aí são alguns exemplos dessa primeira regra aí de onde usar. Regular habits or daily routines, ok? Vamos ver para que mais que a gente utiliza isso daí, né? Facts or generalizations, guys. Então, fatos, né? A gente pode falar com ele também, tá? Então, coisas que eu acredito, né? Algo que seja verdadeiro agora, tá? E será verdadeiro também no futuro, né? Às vezes, não é importante se ele tá certo ou não, mas ele fala aquela coisa ali que é uma coisa que é certa para ele, o que ele acredita, tá? Então, por isso, facts or generalizations faz parte disso daí. Então, um exemplo, ó, cats like milk. Então, todo mundo fala isso, né? Que os gatinhos gostam de leite, tá? Water boils at 100 Celsius degree. Então, a água ferve a 100 graus Celsius, ok? São fatos, né? They work 8 hours a day. Então, o que está acontecendo com a vida dele? Ó, eles trabalham 8 horas por dia, ok? Então, segunda coisa que é do presente ali. Para marcar horários de um futuro próximo, que hora que você vai pegar o ônibus amanhã, eu pego o ônibus a meio-dia, quando você vai viajar, tá? Então, são praticamente uma coisa de futuro próximo, né, que eu utilizo ali, ok? E quando eu marco um appointment, né, um evento, alguma coisa, eu também posso utilizar o simple present, tá? Então, the bus leaves at midday. When do we arrive in Japan? The meeting starts at 9 a.m. Tá? Então, às vezes a gente acha que vai ser um futuro, mas pode ser um presente para vocês utilizarem, ok? Que tá falando ali na hora. Quando começa, né? A gente não fala assim, nossa, quando começa isso daí? A gente fala no presente, pois eles também, ok? O que mais que eu posso utilizar nesse presente que eu tô falando aí?
Como a gente fala de daily routine, uma coisa que é rotineira, guys, normalmente a gente usa advérbios para falar, para se relacionar a eles, né? Aí tem esses advérbios aqui que a gente até coloca uma porcentagem nele, porque daí fica mais fácil da gente saber como que a gente está utilizando eles, né? Então, começar de baixo para cima, vamos começar com 0, que é never. Ele tá com 0 ali por quê? Porque never é nunca, guys, tá? Então, eu nunca vou fazer isso, ou eu nunca faço isso. Never. Por isso que tem um 0 ali nele, tá? Então, não é que eu nunca faço, mas eu raramente faço, daí vai lá para os 5%, tá? Hardly ever, almost never, rarely, tá? Então, raramente, né? Quase nunca, tá? Então, raramente, quase nunca. Esse daí não é que eu não faço, mas quase nunca faço, né? Seldom fica para meio que um raro também, mas é um pouquinho mais do que o rarely, tá? E por falar em rarely, ele é muito bom para vocês praticarem como falar o R, tá? Rarely, ok? Ocasionalmente, né? Eu faço a coisa, ó, 30% tá subindo. Então, sometimes é o 50%, não é tão ruim assim o que você faz. Espero que pelo menos até aí tá o inglês de vocês estudando, né? I sometimes study English. Mas o melhor mesmo é o always. Mas o sometimes tá ali na metade. 70% que vocês fazem a coisa, often ou frequently, tá? Que frequentemente vocês fazem. Normally, né? Normalmente, geralmente, generally, ok? Usually, que é 90%, né? Que também é um geralmente, quase igual um generally ali, tá? Nearly ou almost always, quase sempre, né? E always é o sempre. Qual a posição dele, teacher? Normalmente vocês vão colocar ele, gente, logo após a pessoa, tá? Então, entre a pessoa e o verbo, vocês colocam ele normalmente. Tem umas exceções como o sometimes aqui, tá? E esse very, o often tá aqui só porque vocês usaram o very often, tá? Então, I don't play tennis very often, né? Muito frequentemente, ok? I always travel in December, tá? Sometimes é um que pode vir na frente, tá? Bem raro, os outros quase nunca, mas sometimes pode. Então, sometimes I go to the cinema. Mary rarely works on Saturdays. Okay? I never give up. Alright? Então, essas são as posições que vocês podem ir colocando aí. Tá? Guys, alguma dúvida até agora? Não? Ok. Bem-vindos para os que chegaram agora também. Alright? Temos mais advérbios aqui, tá? Então, ali você vai falar assim meio que superficialmente. Eu faço isso sempre, eu nunca faço, às vezes. Aqui vocês vão dar mais detalhes, guys. Você vai falar quantas vezes ali, né? Eu faço uma vez, once, duas vezes, twice. O twice, guys, lembra que, para lembrar dele, como falar, é como se vocês estivessem falando 2 gelos em inglês, tá? Então, two ice, twice, ok? Isso são 2 vezes. Passou de 2, guys, vocês colocam o times, tá? Que times é vezes. Time é hora, times são vezes, ok? Mas é depois do 2, tá? Então, de 3 para cima, vocês podem pôr times. E se for 100 vezes, teacher? 100 times. 1000 vezes, 1000 times, ok? Então, vai depender quantas vezes vocês querem falar. Aí eu posso usar o a ou o per. Então, a week or per week. Ou per month, per year, per day. Mas qual que eu coloco, teacher? O que bater no coração. Sempre falo assim, tá? Eu gosto do per, eu gosto do a, eu ponho um ou outro, ok? O per vocês nunca vão errar. O A, às vezes vai ter algum lá que vocês ficam meio em dúvida, poderia ser ano, então fica meio lá assim. Então, o per nunca erra, fica mais fácil. No problem, Heather. Depois, qualquer coisa, guys, esse vídeo aqui
ele é disponível para vocês assistirem, tá? Então, na quarta-feira, dá para reassistir o vídeo e, às vezes, tirar a dúvida que vocês tiverem, ok? Mas fiquem calmos que toda primeira vez é meio estranho mesmo, tá? Mas relaxa e vamos entender a explicação, ok, Heather? Don't worry, be happy. Guys, o que mais que eu posso colocar ali de porcentagem? Vocês colocam isso daí normalmente aonde, né? Uma vez na semana, 2 vezes, 10 vezes na semana? Eu coloco no fim, guys. Esse não é começo, não, tá? Então, eu coloco no fim e fica tudo lindo, maravilhoso. Alright? Então, once a week, twice a month, 3 times per year or a year, ok? Qualquer um deles. Aí nós temos mais aqui embaixo também, né? Several times. Então, several times o quê? São muitas, muitíssimas vezes. Hourly é oralmente, daily, diariamente, monthly, mensalmente, yearly, anualmente, fortnightly, é quinzenalmente, tá? Então, guys, o que são essas coisas aí que você está falando, teacher? É como eu vou falar que eu faço essa coisa da minha rotina, tá? Que daí você vai falando no presente. Então, eu faço isso quinzenalmente, né? Eu faço escova no meu cabelo quinzenalmente. Então, fortnightly, ok? O every... Aqui nesse caso, ele tá com every other day. Então, every other. Aí vocês vão mudando day, week, year, qualquer um desses. Day, dia, week, semana. Every other, guys, por exemplo, day, é dia sim, dia não, tá? Então, every other day, dia sim, dia não, eu faço alguma coisa, ok? Temos só o every, que é todo. Então, todo dia, toda noite, todo mês, todo ano, toda hora, toda segunda, todas as férias, toda semana, todo final de semana, every day, every night, every month, every year, every hour, every Monday, alright? From time to time, de tempo em tempo, né? Now and again, de vez em quando, né? É o now and then, tá? Temos as sentenças aqui explicativas. I go to the gym twice a week. He plays video games several times a week. Bob goes to his mother's house every other day. I watch my favorite series every week. Ok? Aqui é um jeito de vocês falarem com mais detalhes. Quando que é a coisa, tá? Quando que acontece, ok? Agora, guys, vamos falar de uma coisa que tem gente que tem medo, né? Mas não pode ser medo, tá? Nós aprendemos português, gente. Já viram o inglês falando nossa língua? Oh, meu Deus! A gente fala melhor o inglês deles do que eles falam o nosso português, tá? Então, a gente, né, tá tentando aqui, a gente arrasa, tá? Então, aqui, guys, tem uma coisa que é diferente da nossa língua. Eles têm umas coisas chamadas auxiliar, tá? E cada tempo verbal, eles têm um auxiliar diferente. Então, vocês vão aprender o auxiliar do simple present. Alright? Yes! So, are you ready to know the auxiliars from simple present? Yes, teacher! Pam, pam, pam. They are two, guys. São 2, tá? Temos o do e temos o does, que vai auxiliar. E para que serve um auxiliar? Né? É aquele cara que dá uma ajuda ali, ok? Não tem auxiliar de produção? Então, o que o auxiliar de produção faz? Ele auxilia na produção, ok? O que um auxiliar na gramática faz? Ele auxilia alguma coisa. Vamos ver para que ele auxilia ali, tá? Olha lá. When do I use them? Né? Quando eu vou utilizar esses dois bonitos aí, né? Vamos ver, ó. Todo auxiliar, guys, a maioria deles, vamos pôr assim, né? A maioria dos auxiliares, vocês utilizam para fazer pergunta, question, e para negar, negative sentence, ok? Tô vendo uma mãozinha em pé aqui. Pode perguntar, Marco. Já passou, eu não tinha entendido a situação do a perna lá que você falou. Qual? Lá atrás. Peraí, qual?
Aqui, Esse daqui? time é o pair aí, você falou para usar o pair e não o are, eu fiquei meio voando aí, não entendi direito. Ah, não, você pode usar ou o per ou o a, né? É que às vezes a diferença é que assim, tem o a e o an, que é um e uma, né? Aham, E às vezes o an vai depender do som, né? Mas normalmente vocês vão ver o a aqui, porque normalmente eles são sempre com som de consoante e são consoantes que começam as palavrinhas aqui de tempo, ok? O uhum. per, ele não vai ter essa dúvida, mas o a ou o an vai ter. Mas normalmente é um a mesmo que tem ali, tá? Porque E quando que normalmente eu começa uso o com uma pair? consoante. Aqui você pode escolher, vamos pôr assim, tá? Tem muita gente que usa o a e tem muita gente que usa o per, tá? Então, Entendi. é o que você gostar mais, vamos pôr assim. o que Tá você, bom, obrigado. o que grudar na memória, tá? Ah, grudou o per na minha Ok, memória. Aí vai lá e joga o per. Ah, grudou o a, teacher, não consigo lembrar desse per não. Ah, então usa o a, tá? Não precisa. ok, Entre esses dois aí, não precisa estressar. Usa o que bater no, que nem eu falei, usa o que bater no coração, né? Gosto do A, gosto do per. ok, thanks. Ok? You're welcome. Eu vi outra mãozinha aqui. Ah, já baixou. Ok, guys. Podem perguntar, tá? Às vezes eu demoro para enxergar a mãozinha. Ah, vi a mãozinha aqui. Esther, pode perguntar, querida. Você pode dar um exemplo utilizando esse pair? Opa, vamos por aqui, ó. Ao invés de eu pôr o per aqui, I go to the gym twice a week, eu posso pôr o per já ali, ó. I go to the gym twice per week. Ok? Ok, obrigada. Yeah, no problem. Aí qualquer outros ali, ó. Several times per week. Ok? Ok. Qualquer um você pode pôr assim também, tá? You're welcome. Ok, guys. Vamos continuar agora lá no próximo, ok? Pam, pam, pam. Então vamos lá. O que é o auxiliar? É o cara que dá para fazer pergunta e vai auxiliar para negar, ok? Porque no afirmativo eles não precisam de ajuda, os verbos, tá? Então ele auxilia o verbo a fazer pergunta e a negar. Então, como que fica uma estrutura para vocês verem isso daí, tá, guys? A estrutura para vocês verem isso, na afirmativa, vai ter sempre o quê? Um sujeito, né, a pessoa, o verbo, que é a ação, e um complemento. Um exemplo, I work every day, ok? No negativo, guys, vocês vão ter a pessoa, aí vocês vão ter que ter quem? O auxiliar, tará, que pode ser o do ou does, que logo eu já explico a diferença entre os dois. Aí vem o not, vem o verbo e vem um complement. Eu vou fazer um exemplo, mesmo que eu fiz no afirmativo, eu vou fazer no negativo, tá? Então, I do not work every day. Ok? E interrogativo, guys, o auxiliar tem que vir na frente, depois a pessoa, o sujeito, depois a ação, verbo e depois um complement. Tá? Então, do you work every day? Alright? Então, essa aqui é a estrutura para a gente fazer uma afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. Tá? Tá, teacher, já falou que tem dois, tem o do e tem o does, mas e aí? Qual que é a diferença desses bonitos aí, né? Qual que vai ser a diferença? Muito simples, guys, a diferença deles. A diferença é que o do você vai fazer com essas pessoas aqui, tá? Então, quando eu tiver que perguntar e negar usando essas pessoas, eu vou utilizar o do para fazer isso. Então, ele auxilia o I, o you, o we e o they a fazer perguntas e a negar. Que olha aqui a frase I work on Saturdays, ok? I don't work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos. Do you work on Mondays? Ok, ó. Fiz a pergunta, coloco o auxiliar na frente,
nego, eu coloco a pessoa depois do auxiliar, que pode ser do not ou pode ser don't, ok? E depois o verbo, alright? Então, ó, do eu utilizo com I, com you, com we e com they, alright? Tá, então se o do faz isso, vamos ver mais, né? E o does? E o does faz o quê? O does é quando for he, she ou it, ok? Então, quando for um desses três, eu utilizo o does para fazer pergunta e para negar, ok? She works on Saturdays. Olha aqui uma coisa que vocês vão ver mais para frente, tá? Quando for he, she, it, eu preciso fazer isso, ó, conjugar o verbo. Negative, guys. She doesn't work on Sundays. Olha lá que belezinha. Eu uso o auxiliar, não preciso conjugar o verbo que está próximo. Does Mary work on Mondays? Utilizo o auxiliar na frente, tá? E o verbo também não vou precisar conjugar. Ok? Então, aí, vocês já viram a diferença do do e do does. Mas, guys, uma coisa que eu falo para vocês. Se tiver lá, aqui mesmo, ó, tem Mary, tá? Então, se tem Mary, Mary, ela é o quê? Se eu fosse substituir por um subject, né, um pronome pessoal aqui, eu substituía pelo she, tá? Então, não esqueçam isso. He, she, it são os pronomes pessoais, mas o que se refere a eles também eu vou ter que fazer a mesma regra. Então, se tivesse John, também seria does. Se tivesse the cat, né, o gato, seria o does. Ah, então lembrem disso. Não é porque não tinha he ali, eu não coloquei o does. Não, mas se tivesse o Jack ali, Jack é o he, tá? Então, lembrem disso, ok? Não precisa ter essas palavras. É o que significam elas, de ele, ela e ele para coisa. Tá? A mesma coisa do outro lá, que é o we e o they. Se tem eu e você, me and you, Jack and I, tá? Jack and Paul, que seria they, ok? Tem que lembrar que o que significa as pessoas lá, vocês podem substituir e sabe quem é o auxiliar de quem, ok? Não confundam isso daí. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar com isso tudo aí, né? O que a gente precisa botar na cabecinha da gente sobre isso, guys? A gente tem que lembrar isso aqui, o básico. Quando eu tiver I, you, we and they, eu uso do. Esqueci do we aqui, guys. Ah, que terrível. Tem o we aqui também, hein? Então, I, you, we and they, eu uso do para fazer pergunta. Lá, do I like? Do you like? Do they like? Ok? Quando for negativo, ó, I don't like, you don't like, they don't like. To does she like, does he like, does it like? She doesn't like, he doesn't like, it doesn't like. Ok? Então, simples, guys. Aqui só faltou o I. Então, I, you, and they, do como auxiliar. He, she, it, does como auxiliar. Tá? E o verbo fica aqui, lindo, maravilhoso, sem mudar nada dele. Ok, guys? Então, vamos conjugar um verbo aí pra gente ver que cara que fica isso. Tá meio confuso na cabeça. Vamos conjugar um verbo aqui que fica tudo lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, olha lá, vamos conjugar o verbo play. Que aí a gente para com a palhaçada e já vê como é que fica um verbo conjugado com todas as pessoas aí, tá? Então, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Vocês viram que só no he, she, it que a forma do verbo modifica, que é quando eu conjugo o verbo no presente, tá? Que vocês vão ver como é que faz isso. Ok, guys? Se eu nego, olha lá. I play, neguei, I don't play. Fiz a pergunta, do I play? You play, you don't play. Do you play? He plays, he doesn't play. Olha lá, o verbo eu não conjugo. Por quê, teacher? Porque eu só conjugo aqui na afirmativa. Como na negativa já tem um auxiliar que ajuda ele, então não preciso conjugar.
Mesma coisa quando eu faço pergunta, tá? Ó, não conjuguei. Does he play? She plays. She doesn't play. Does she play? It plays. It doesn't play. Does it play? Ok? Então, ó. Verbo limpo, maravilhoso. We play. We don't play. Do we play? You play. You don't play. Do you play? Teacher, por que você pôs dois you? Esse you aqui é de vocês. E esse é de você, tá? No inglês não modifica muito, mas na hora da gente traduzir, a gente vê o contexto. Ok, guys? E they play, they don't play, do they play? Essas perguntas aqui, guys, quando começa com auxiliar, é sempre pergunta de sim ou não. Então, eu quero saber se você faz ou não, você gosta ou não, você concorda ou não, tá? Então, por isso que na hora de responder, eu posso responder rápido. Do I play? Yes, I do. Oh, no, I don't. Does he play? Yes, he does. No, he doesn't. Tá? Então, vocês podem responder rápido. Porque quando eu respondo com um auxiliar aqui, na hora de traduzir, é como se eu falasse, sim, ele joga. Não, ele não joga. Mesmo não tendo o verbo play ali, tá? Que é só uma forma de falar rapidinho, tá? Tem uma mãozinha levantadinha aqui. Vamos ver. Pode perguntar, Marco. Ô, teacher, ali o no, I don't, eu posso falar só o no, porque no é saber, não é sei, se eu não me engano. Não vai confundir? Ou eu sou obrigado a dizer sempre o no, I don't? Olha, essa daqui é o no de saber, né? Que é o K-N-O-W. Isso, aquele lá, com só eu falar, não vai confundir, não, tá? Porque normalmente se você falar assim, eu sei, você vai falar, I know, tá? Então você vai pôr um I ali no meio. Teacher, eu posso só responder yes, só responder no? É claro que pode. Aqui a gente mostra a forma correta da gente responder, tá? Mas quando a gente tá lá numa coisa informal, oh, no, oh, yes, yes, é normal a gente responder só com yes ou no, tá? Mas às vezes quando você quer ser bem enfático com a coisa, oh, yes, I do. Claro que sim, né? A gente faz bem na coisa assim, não só yes, no, oh, yes, I do. Oh, no, I don't. Não. A gente dá uma resposta mais enfática nela. Mas é claro, se está conversando ali bem informal, oh, yes, oh, no. Fica mais assim, tá? É que nem a gente mesmo. Ok. Ok? Perfect. Mais alguém com alguma dúvida, guys? Não? Alright. Então, aí foi o jeito de vocês verem como eu posso responder rápido ou não, como eu faço pergunta e conjugado esse verbo maravilhoso que é o verbo play. Que esse verbo play, guys, tem vários significados, né? Ele pode ser o verbo jogar, se eu usar junto com brincar também, né? Jogar, brincar. Eu tocar um instrumento, né? I play the piano, I play the guitar. E pode ser também jogar um esporte, né? I play soccer, I play tennis, tá? Então, é um verbo bem versátil e legal, ok? Como eu falei para vocês, guys, vocês viram o que aconteceu com o verbo, né? Ó, did you see what happened with the verb in affirmative sentence? Né? Então, quando for he, she, it, guys, eu preciso conjugar, né? Conjugar? What? Né? Que nem o povo adora perguntar isso nos filmes, né? Que é isso, teacher? Vou conjugar? Como assim? Calma, gente. Não é conjugar que nem a gente, tá? Não é conjugar que nem em português. Em português a gente fica até com o cabelo em pé, só de lembrar quantas mil conjugações a gente faz, né? Vocês viram que o verbo lá, ele não mudou. Peguei o verbo play, ele foi lá, vó. Só no he, she, it que ficou diferente, com um Szinho. Então, para conjugar os verbos no presente, guys, é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão pôr ou um S, ou um ES, ou um IES. Mas quando põe um, quando põe um outro, teacher, vamos aprender porque tem formas e jeitos diferentes, tá? Então, normalmente, geral, todos vão com S. Então, vamos lá. Ó. Let's check how to do it, né? Vamos checar como a gente faz isso daí.
A maioria dos verbos é um S que vocês vão colocar, tá? A maioria deles. Mas é claro, tem as exceções. Então, vamos primeiro para a maioria, depois a gente vai para o resto dos diferentão, tá? Então, ó, we add S in almost all verbs, tá? Então, maioria, lindos. Vou e põe um Szinho. Então, se a frase é com I eat popcorn, sem mexer. Se é uma das três aqui, aí eu ponho um S, ó. Vamos usar um he aqui. He eats popcorn, ok? You dance ballet. She dances, all right? We sing. It sings. Quem? O passarinho, the bird. Okay? The bird sings. Okay? They work. She works. Alright? Então, se é esse aqui, o verbo fica normal, ó. Se são esses aqui, eu conjugo o verbo. Alright? Então, maioria põe S? Yeah! Mas, porém, todavia, temos os diferentões, tá? Que eu vou ter que colocar o finalzinho diferente. Então, guys, o ES eu vou adicionar quando terminar com um desses aqui. Então, se terminar com o, com SS, SH, CH e X, nós vamos lá e adicionamos um ES, tá? Então, tem uma regra que eu gosto de falar, que é essa aqui, ó. Se eu falar essa frase aqui, ó, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Falem essa frase, guys, que daí vocês lembram todos eles. Ó, então, os verbos que terminarem com o, com SS, com SH, com CH e com X, eu coloco um ES, ok? Então, só lembrar isso daí que fica fácil para vocês, tá? O seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou, alright? Verbo terminado com um desses aqui, eu coloco ES. Então, I go home, she goes home. You kiss, he kisses. We wash, it washes. They watch TV, he watches TV. I fix, she fixes. Ok, guys? Então, eu sei que se terminar com o seu shampoo cheiroso da Xuxa, eu coloco o ES. Alright? Essa é uma maneira de guardar, assim como a gente guardava a tabela periódica lá, com a galinha pintadinha e tudo mais, a gente fala o seu shampoo cheiroso para guardar as terminações também. Ok? E com o benedito do IES? Vamos ver lá. Quando que eu vou pôr IES? Quando ele terminar com uma consoante. O que é consoante? B, C, D. O que não for vogal é uma consoante. Mais o Y, tá, guys? Então, eu elimino o Y e adiciono o IES, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Consoante Y, I study English. She studies English. Ok? You cry. He cries. Ó, eliminei o Y e pus IS. We deny, que nós negamos. He denies. Ok? He denies everything, guys. Então, eliminei o Y e coloquei IES. Alright, guys? Então, se é consoante Y, despacho Y, coloco IES. Por quê? Porque dá um som melhor, tá? Daí vai vir o som que a gente precisa ali. Ok? Teacher, mas e se for vogal? E se for com A, E, I, O ou U e depois um Y? Aí eu não preciso eliminar o Y. Eu só coloco um S. Assim como nós fizemos lá no começo. Ele entra para a turma dos normais lá, tá? Ele não é exceção. Então, se for vogal e Y, eu adiciono S. Então, I play soccer. He plays soccer. You say, she says. Ok? Então, é assim que vocês vão ter que precisar fazer ali. Alright, guys? Bem simples e fácil. Terminou por aí, teacher? No! Essa é a regra. S, E, S ou IES, tá? Maioria são
é com S. Se for terminado com O, S, 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 H, C, H e X, eu ponho ES. Consoante mais Y, IES. Porém, se for o verbo have, dan, 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 com o verbo have, guys, ele não entra em nenhum. Ele é o super, ultra, duper diferentão. Ele vira has. Então, se é o verbo have, vira has. Essa é a conjugação dele. Então, I have a car. He has a car. You have 2 sons. She has 2 sons. They have flu, gripe. She has flu. Alright? Então, essa é a conjugação ali. Ok? Então, o que eu não posso esquecer, guys? Don't forget the rules to conjugate. Não vamos esquecer das regras para conjugar. Olha lá, fazendo um chapadão ali da coisa. Se terminar com esses, S, 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 H, C, H, X e O, eu coloco ES. I miss, he misses, I finish, he finishes, I watch, he watches, I mix, he mixes, I go, he goes. I do, she does. Se for consoante mais Y, ES nele, arranca o Y. I study, he studies, I cry, he cries. Se for vogal mais Y, não faço nada. I play, he plays. Ok? Então, guys, remember the rules for simple present. Lembrem-se das regras para o simple present. Tadá! Olha lá. Eu só conjugo o verbo na afirmativa quando for he, she ou it. Essa é uma regra linda que guarda lá na cabeça. A forma dele, I, we, they and you, eu uso o verbo e um complemento. Olha lá. Tan, tan, tan. He, she, it, conjuga o verbo mais um complemento, tá? Então, I like tea, he likes tea. Se for negativa, sujeito, don't ou doesn't, mais o verbo mais um objeto ou um complemento. I don't like tea, she doesn't like tea. Pergunta, vem o auxiliar no começo. Então, do you, pessoa, verbo, and tea. Do you like tea? Does he like tea? Vocês viram que eu não conjugo o verbo quando tá ali, ó. Tadam, tadam, tadam. Não conjugo o verbo quando tem auxiliar, tá, guys? Por favor, não façam isso com o verbo. Quando eu utilizo para fatos, para ações habituais, coisas que não mudam, né? Para se descrever também, ok? Eu uso presente para me descrever, porque eu sou assim. Ah, mas se eu falar que eu era loira, nunca fui loira. Eu era loira, teacher. Ah, então tá. I was blonde, tá? Você foi loira, ok? Mas agora você é o que você é. Eu sou morena agora, teacher. Então tá, I am brunette now, ok? Então, para se descrever no presente como você é, vocês falam no presente ali. Os advérbios que vocês podem utilizarem, né? Often, usually, sometimes, never, once a week, ok? Então, esses que eu preciso colocar ali. E, claro, guys, não misturem verbo com to be, né? O to be também é verbo, mas, ó, esse é para a próxima aula, segunda-feira que vem. Não, segunda-feira que vem é to be só. E depois, na outra, daqui 2 semanas, eu vou colocar os dois cara a cara, tá? Então, não perca a próxima aula que é to be e a outra que é o face to face ali, que eles vão se encarar o to be com os outros verbos, tá? Então, não percam a briga. Vocês vão entender como utilizar mais, ok? Guys, dúvida? Falei horrores. Oh my gosh. Ficaram com alguma dúvida aí? Alguma coisa que ficou meio torta? Não tô entendendo. Não tenho medo, guys. Levanta a mãozinha. Ninguém quer levantar a mãozinha? Não? Ok. Então agora eu vou pro hardcore over class. Agora vocês vão falar com a teacher, querendo ou não. Vamos para exercício, guys. Eu quero que vocês façam uma frase, tá? Então, make affirmative, negative and interrogative sentence, ok?
using the pronouns and verbs below. Então, aqui é um exemplo do que vocês vão fazer. Ó. Vocês vão pegar um verbo, uma pessoa, e vão fazer isso. I work every day. I don't work every day. Do you work every day? Então, utilizem do tempo ali que a teacher, os advérbios. Não esqueça de colocar o don't, dependendo, ou doesn't. E para fazer pergunta, o auxiliar lá na frente, tá? Então, ó, que beleza. Eu tenho verbos meals aqui. Teacher, não sei o que esse verbo significa. No problem. Me pergunta que eu falo. Ou põe só I wish, I forget, tá? I forget alguma coisa, daí vocês perguntam para a teacher o que ele vai significar. Como eu tenho muito verbo aqui, vai dar para todo mundo utilizar o verbo que quiser. Aí, tentem não repetir do cara que foi na frente. Se ele fez com I, vai com you. Se o outro fez com you, vai com he, tá, guys? Não vamos ficar todo mundo com you, ou I. Vamos ir modificando aí para poder utilizar todos e vocês vão ouvindo como que utiliza. Não fiquem com vergonha, se não souberem, eu estou aqui para ajudar, tá, guys? Quem está comigo aqui no topo da lista é o Clayton. Clayton. Hi, mister. Hey, mister. Fala com a teacher. Clayton. Já colocaram ele para administrativo. Clayton não quer falar com a teacher. Vamos para o Daniel. Daniel? Are you there? Yes. Yeah, very good. Escolhe um verbo aí para teacher e faz igual a teacher falou lá que é o jeito de fazer. Que é igual esse aqui, ó. Afirmativa, negativa e interrogativa, please. Okay. Study. Ok, manda lá. I study every day. I don't study every day. Do you study every day? Uhul! Very good, Daniel. Arrasou. Well done. High five aí, Daniel. Perfect. Thank you. You're welcome. Now, let's do it. Heather, please, Heather. Então, não faça o study que ele escolheu, tá? Procura outro aí e vai pro you agora. Heather, fala com a teacher, Heather. Não? Então vamos pro próximo. Esther, please. Esther? Não vai falar comigo também? Teacher? Yeah! Uhul! Já tá ficando triste, levando pro pessoal. Please. Escolhi like. Beautiful. Manda ver. I like strawberry. I don't like strawberry. Do you like strawberry? Beautiful. Yes! Arrasou, arrasou. Ó, só um spelling ali do strawberry. Faz biquinho que daí ele sai. É strawberry. Okay? Strawberry. Eu falei essa palavra porque eu imaginei que estava errado a mesma vez. Que lindo. Ó, o final você fala berry, então strawberry. 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 Ah! Strawberry. Yeah. Strawberry. Yeah, strawberry. Perfect. Thank you. Uhul! Arrasou, arrasou. High five também. Thank you very much. Now, Jaciane, please. Só apertar o seu áudiozinho ali que ele abre, tá, Jace? Jaciane, fala com a teacher. A Jace. Ah, abriu. Yeah. Okay. Hello. Hello. Manda lá, escolhe um verbinho e faz as 3 sentenças para teacher, please. Tá. I want learn English. Beautiful. I don't want to learn English. Agora a perguntinha.
Teacher? Pode fazer. Agora faz a pergunta. Do you want to learn English? Do you want to learn English? Beautiful. Arrasou, mulher. Ó, só não esquece que tem um to no meio de 2 verbos, tá? Do you want to learn English? I want to Verdade. learn English, ok? Senão eles brigam lá, eles brigam, alright? Thank you very much, honey. High five pra você também. Perfect. Vou voltar pro Éder, que agora ele ficou com vontade de falar também. Manda lá, Éder. Aqui pra você, ó. Pode escolher um verbo. Hello. Hello, mister. Tá me ouvindo agora? Yes, I am. Tá aqui, enfim. Né? Já pode? Pode, por favor. You? Pode ser? Pode ser com you. Deixa eu ver aqui a lista de finish. You finish. You finish. Teacher, eu não entendi bem. Eu tenho que escolher o verbo you. Você pode colocar que nem you finish early, né? Por exemplo, você termina cedo, né? Então, foi só um complemento ali. Se você não conseguir lembrar nenhuma coisa que dê ali, you finish, daí vai no negativo e faz uma pergunta, tá? You finish early. Beautiful. Agora negativo. I don't finish early. Beautiful. Do you finish early? Uhul! Arrasou, mister. Very good. Well done. Thank you. You're welcome. Very, very good. Eu fiz com a Geiciane, né? Foi com você que eu tinha feito antes, Geiciane? Teacher tá com problema de memória curta aqui. Acho que foi. Agora vamos para Lady Jane. Agora eu falei certo, hein, Lady Jane? Please, lady. Okay. He brushes your teeth every day. He doesn't brush your teeth every day. Does he brush your teeth every day? Beautiful. A estrutura foi linda. Perfect. Só uma coisinha que eu vou arrumar ali, ó, que lembra assim, ó, quando eu vou falar com he, se é algo que pertence ao he, eu tenho que usar o his, tá? Então, he brushes his teeth every day, tá? O your é só quando você for falar alguma coisa do you. Então, you brush your teeth every day, ok? Se é o he, é his. Se é she, é her, tá? Então, se é o I, é my, né? I brush my teeth every day, ok? Ok. Perfect. Mas do resto tava lindo, maravilhoso. High five pra você também. Perfect. Agora, Marcão, finalizando aqui o arraso das frases e dos verbos. Manda lá, Marcão. I like to relax. She doesn't like to relax. Do you like to relax? Não esquecendo de conjugar o verbo quando for he, she ou it, ok? Perfect. Fez com várias pessoas, okay. Foi tudo lindo, maravilhoso. Well done, guys, well done. Guys, aqui tem um exercício que vocês podem fazer o quê? Pode mandar como homework para aquele endereço que vocês já mandam um homework lá. Pega e fazem frases. Pega aí 5 verbos desse e faz esse conjuntinho que a teacher fez aqui com vocês em sala. E daí vocês vão fixar mais ainda na cabecinha de vocês, tá? Guys, para terminar essa aula linda, maravilhosa, eu tenho esse saying aqui, tá? The capacity to learn is a gift. Então, a capacidade de aprender é um
um gift que vocês têm, né? Um presente. The ability to learn is a skill. A habilidade de aprender é uma coisa boa que vocês têm aí, né? Que é a capacidade. The willingness to learn is a choice. Né? Então, a vontade de aprender, né, guys, é uma escolha, tá? Então, continuem vindo, continuem aprendendo, continuem estudando hard, que vocês vão alcançar tudo que vocês querem. Ok, guys? So, thank you for coming, you all. Obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até segunda que vem com mais gramática linda, maravilhosa, que eu amo tanto. Guys, thank you for coming. Thank you. Have a great Thank you, night. teacher. Bye, Clayton. Bye, Danielle. Good Bye, evening. Heather. Have a great evening, guys. Bye. Thank you. Bye. Ai.